Já a gravar. Então sejam muito bem-vindos ao 10º Conversadamente. Temos hoje connosco a doutora Alice Ribeiro, do Núcleo de Inclusão da Universidade do Porto. Muito bem-vinda, doutora Alice. Ela Obrigada. hoje vem-nos falar um bocadinho sobre o mundo do acesso ao ensino superior e, em especial, o mundo do acesso ao ensino superior para pessoas que sofreram algum tipo de lesão. Eu se calhar vou-lhe já passar a palavra e vou, entretanto, aqui deixar entrar toda a gente que ainda está na fila de espera para entrar. Certo, muito bem. Pois então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo vosso convite, por estarem aqui e podermos ter esta hora de diálogo sobre este tema. Eu gostava de começar por fazer uma pequenina introdução. Esta apresentação eu depois posso enviar para a associação, para que vocês depois possam ter acesso, nomeadamente aos contactos e aos links que vão estar a ser disponibilizados nesta apresentação, porque podem ser de facto recursos úteis. Hoje em dia nós temos imensa informação disponível, mas muitas vezes a dificuldade é de facto encontrar essa informação de forma célere, não é? E eficaz. E portanto eu irei passar esta informação para depois vocês poderem explorá-la, não é? Pronto. Então, muito brevemente, porque eu gostava depois efetivamente de vos poder ouvir e poder responder às vossas questões, se souber, é claro, não é? Mas eu gostava então de... Ora, vamos ver se isto vai funcionar. Exato, pronto. Um pouco fazer um resumo daquilo que eu irei aqui apresentar, que me parece que pode ser útil a este público, não é? Depois vocês me dirão, certamente. Há aqui aspectos, nomeadamente as questões de enquadramento legal, que eu vou tentar passar assim de forma muito breve, para não ser demasiado maçador e exaustivo, e depois vocês poderão também explorar a nossa experiência da Universidade do Porto na inclusão de pessoas com necessidades específicas e algumas conclusões e reflexões. Bom, eu começava aqui por mencionar este enquadramento que foi muito importante ao nível da legislação internacional, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que na verdade a Convenção acaba por ser já, digamos que um momento, não é? Depois de muito que foi construído ao longo de muitos anos, não é? Com destaque para a Declaração de Salamanca e outros documentos interessantes a nível internacional, que vieram trazer a dignidade, vieram trazer o reconhecimento, não é? Das pessoas com necessidades específicas, como pessoas de direito, pessoas de dignidade, pessoas com direito à educação e à participação. E de facto o artigo 24, onde os Estados se comprometem, ou onde se defende que os Estados assegurem de facto todo o acesso à formação, não é? Desde os níveis mais baixos até à formação no que toca ao ensino superior, à formação ao longo da vida, é de facto um marco muito importante no contexto internacional, em que naturalmente o nosso país participa na medida em que assinou esta convenção. Depois há aqui uma série de outros diplomas que eu vou tentar passar assim de forma muito rápida: a Estratégia Europeia para a Deficiência, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. No que toca à legislação nacional, naturalmente a Constituição da República, a Lei da Discriminação, que é muito importante que vocês tenham consciência que de facto a recusa ou limitação, como refere o artigo 4º alínea A, do acesso a estabelecimentos de ensino público, privado, como a qualquer meio de compensação e apoio adequado às necessidades específicas dos alunos com deficiência, constitui
uma discriminação. E isso é muito importante terem em conta também a questão dos direitos. Depois, todos estes decretos específicos, quer a Lei de Bases de Prevenção e Reabilitação, a Lei da Acessibilidade Física aos edifícios, não é? Os requisitos de acessibilidade digital, que são também fundamentais. No entanto, e eu gostava aqui de salientar esta questão, ao contrário do que acontece em Portugal, até ao 12º ano, onde existe um enquadramento muito específico para a frequência, ou neste caso, para a inclusão de todas as pessoas e necessariamente também para a frequência de pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades específicas. No caso do ensino superior em Portugal, apesar de todos os outros diplomas que nós aqui mencionamos e que enquadram globalmente também esta questão do ensino superior, no entanto, não há uma legislação específica para a frequência, para o acesso e frequência do ensino superior por parte de estudantes com deficiência ou necessidades específicas. Nós temos, de facto, um contingente de acesso ao ensino superior específico, mas depois, uma vez entrando ao nível da frequência, já cada instituição de ensino superior define as suas próprias regras, na medida em que em Portugal, cada instituição de ensino superior, pública ou privada, universidade ou politécnico, tem autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Atualmente, estando em vigor a implementação da Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, está a ser elaborada uma proposta de lei de bases de acesso e frequência de pessoas com deficiência no ensino superior. Mas isto ainda estamos a falar ao nível de uma proposta, da elaboração de uma proposta que está prevista estar pronta em final de 2023. Para além disto também, há de facto muito pouca informação sobre a frequência e a presença de pessoas com deficiência em contexto de ensino superior. Só muito recentemente é que a Direção-Geral de Educação e Ciência começou a recolher alguma informação sobre esta questão. Depois eu gostava de vos chamar a atenção também para uma informação que eu acho que é bastante útil, ou seja, uma compilação de informação que faz a Direção-Geral de Ensino Superior no seu site oficial, e o que vocês estão a ver aqui é uma imagem do site da Direção-Geral de Ensino Superior, e aqui eu gostava de destacar este menu. O balcão inclui ES, que está aqui a vermelho, porque de facto é um conjunto de informação muito relevante para estudantes com necessidades específicas ou com deficiência, pré-candidatos e pessoas e já estudantes do ensino superior. Aqui já veem o interior do menu, nós temos aqui disponível um conjunto de informação relevante que vai desde o acesso ao ensino superior, ou seja, indicações específicas sobre o acesso para este grupo de pessoas, até à legislação mais geral, todos aqueles diplomas que vos falei, e ainda os diplomas e muitos outros diplomas que possam ser relevantes para as pessoas que frequentam o ensino superior ou que sejam pré-candidatos ao ensino superior. Eu vou tentar fazer aqui a ligação, vou ver se consigo partilhar esta ligação. Não sei se estão a ver, continuam a ver a apresentação ou já estão a ver em dinâmica? Continuamos na apresentação. Ok, pronto. Então eu vou parar aqui a apresentação e vou saltar para o balcão diretamente. Ora, só um bocadinho, ou então talvez alterar a modalidade com que eu estou a partilhar. Pronto. E agora estão a ver, não é? Certíssimo. Pronto, este é o menu, agora já o menu
nós estamos diretamente no site, portanto nós partimos deste menu, não é? Do balcão Inclui ES, e temos aqui uma série de informação interessante, que pode ser muito interessante para pré-candidatos e estudantes, porque nós temos desde o concurso de acesso ao ensino superior, os contingentes especiais para candidatos com deficiência, portanto, ao clicar aqui, nós temos toda a informação que necessitamos para saber como concorrer por esta via, não é? O que é muito relevante. Também as bolsas de estudo, ou seja, com que apoios eu posso contar, que prazos, como devo fazer, não é? Para poder ter aqui um recurso, não é? Porque obviamente que muitas pessoas com deficiência têm necessidades acrescidas, para além das necessidades que têm todos os outros estudantes, têm necessidades acrescidas, e a ideia desta bolsa de 60% de capacidade é precisamente, é uma bolsa atribuída individualmente ao estudante, não depende dos rendimentos, ao contrário da Bolsa de Ação Social, não é? A que os estudantes do ensino superior têm direito e podem concorrer. Esta não depende dos rendimentos e é uma bolsa que pode ser solicitada de cada ano letivo para todos os ciclos de estudo, ou seja, licenciatura, mestrado e doutoramento. A condição para a atribuição desta bolsa é ter um atestado de multiusos com uma capacidade igual ou superior a 60% e não ter dívidas à Segurança Social ou ao Estado e ter uma comprovativo de matrícula em instituição de ensino superior. Portanto, isto é importante ter-se em conta, porque de facto é interessante. Por outro lado, também tem aqui um acesso à rede Inclui ES, que na verdade o que esta rede é o conjunto de instituições de ensino superior. Aqui o que nós temos através desta pesquisa é a possibilidade de pesquisar as instituições de ensino superior que facultaram informação sobre estes aspectos, não é, que aqui estão mencionados, portanto, se é público ou privado, se é politécnico, se é universitário, se relativamente à acessibilidade física, aos serviços de apoio e à regulamentação específica, ou seja, pesquisando por aí, eu rapidamente consigo saber qual é, que instituições, por exemplo, universitárias, têm a acessibilidade física, ok, têm serviços de apoio, que regulamentação específica é que têm, que tipo de apoios é que podem prestar. Portanto, este de facto é um link muito útil, quer para as pessoas que pensam estudar no ensino superior, quer para aqueles que sejam ainda candidatos. Depois, ao nível do desporto, também tem aqui uma série e do programa Erasmus, depois já quando a pessoa faz parte, já é estudante, portanto, há aqui uma série, de facto, de recursos que podem ser muito úteis para quem pretende vir a estudar no ensino superior. Ora bem, eu agora vou tentar aqui voltar à minha apresentação. Cá estamos outra vez, não é verdade? Estamos sim. Pronto, portanto já passamos, tem aqui a ligação, depois de facto quando eu enviar a apresentação vocês podem depois explorar isto bastante mais, mas é através da Direção-Geral de Ensino Superior. Depois em relação à Universidade do Porto, portanto como eu vos expliquei, cada universidade tem o seu enquadramento. E a Universidade do Porto já iniciou este seu trabalho no que toca à inclusão e à preocupação pela inclusão de pessoas com deficiência já desde 97. Como veem aí, portanto, desde 97, de facto, o nome do serviço foi-se alterando também em função da forma como a própria instituição se foi adequando às necessidades do seu público e seguindo um pouco a direção, não é? De todo este tema de inclusão e da participação das pessoas com deficiência, e portanto nós vemos que
começamos com um serviço de apoio ao estudante com deficiência visual, que na verdade, na altura, eram sobretudo as pessoas com deficiência visual que frequentavam o ensino superior à época, por várias razões, e neste momento nós temos um núcleo de apoio à inclusão, que é muito mais, ou seja, dedica-se muito mais do que às pessoas e aos estudantes com deficiência. Portanto, nós agora trabalhamos em geral com os grupos subrepresentados, não só pessoas com deficiência, mas também estrangeiros, imigrantes, estudantes internacionais, estudantes provenientes de meios socioeconómicos mais desfavorecidos, a questão das raças, da cultura. Portanto, trabalhamos aqui com uma série de grupos muito diferentes, com um objetivo comum, que é de facto eles poderem encontrar na Universidade do Porto um espaço cómodo, acolhedor, onde possam desenvolver a sua atividade nas melhores condições. Em 2008, como podem verificar, foi criado o Estatuto do Estudante com Necessidades Especiais, Necessidades Educativas Especiais da Universidade do Porto, que ainda é este diploma que enquadra a frequência de estudantes com deficiência, com necessidades específicas, não é? Avançando um pouco, este é o nosso site, vocês podem pesquisar. Portanto, nós trabalhamos não apenas com os estudantes, mas também com toda a comunidade académica. Portanto, damos apoio aos estudantes com deficiência, mas também ao pessoal do 69% com deficiência. Nós também temos professores e colegas que também são pessoas com deficiência e têm naturalmente no decurso da sua atividade profissional necessidades específicas, a que também damos apoio. Passando um bocadinho aos números gerais, que eu gostava de chamar a vossa atenção também para isso, e gostava, por isso mesmo, pelos factos que vocês podem ver aqui, também estimular e demonstrar a necessidade que temos como país de incluir mais pessoas com deficiência no ensino superior, porque de facto o que nós vemos aqui é efetivamente um crescimento, é certo, mas é um crescimento lento e são números globais que no contexto dos números gerais, eu não sei se têm conhecimento, mas os números que aqui estão são números nacionais do total nacional. Portanto, o ano passado, no ano letivo passado, nós tivemos 2.779 estudantes com deficiência a frequentar o ensino superior a nível nacional, num universo de 300.000 estudantes do ensino superior. Portanto, 2.700 é de facto uma gota de água, apesar de ter aumentado, apesar de facto a presença se sentir mais. A verdade é que continua a ser um grupo extremamente minoritário. E o mais grave ainda é que não só o grupo é minoritário, como o que temos verificado é que vamos perdendo gente cada ano, não é? Se entram 300 novos, perdemos 300. Ou seja, quando falamos de 300, estamos a falar de estudantes que entraram no ano anterior, não é? Portanto, face aos números do ano anterior, a presença do ano anterior, no ano seguinte, os números daqueles que não concluíram, não tiveram aproveitamento e não se inscreveram. Portanto, por isso é que nós falamos de perdas, não é? Portanto, não se continuaram a frequentar o ensino superior, portanto interromperam de alguma maneira, enfim, há muitas razões para isto, mas é de facto um número preocupante e que nos deixa a pensar o que é que seria importante todos fazermos mais, não é? Estes são os números da Universidade do Porto nos últimos 5 anos. Como veem, dos 2.770 nós contribuímos com cerca de 300 estudantes. E aqui também outra questão que eu gostava de realçar é que de facto quer os números nacionais apurados pela DGEC, quer os números que aqui estão, não refletem na íntegra e na realidade os números presentes na universidade e a nível nacional, porque estes são apenas aqueles que
que estão a frequentar ao abrigo do estatuto. Portanto, há muitos outros alunos com deficiência que, embora tenham deficiência, não escolheram estar a frequentar a universidade ao abrigo deste estatuto, porque o estatuto é algo que o estudante voluntariamente, não é, requer para poder frequentar. Portanto, ao nível da Universidade do Porto e no caso destes grupos em concreto, nós trabalhamos individualmente com cada estudante, aferindo quais são, apesar de termos um estatuto que define as regras, não é, de como é que as pessoas vão trabalhar neste contexto e o que é que a universidade também pode oferecer, nós trabalhamos individualmente as adaptações necessárias ou as medidas de suporte que cada estudante pode vir a precisar em função das suas características específicas e também das características do curso que frequenta, não é? Depois trabalhamos globalmente com a universidade e os serviços, porque há questões que devem ser trabalhadas também a nível mais global e há questões que obviamente devem ser trabalhadas a nível extramuros, ou seja, quer a nível nacional, a nossa participação numa série de iniciativas, não é? Quer a nível internacional. Tratamos de trabalhar também por dimensões, estas dimensões que vocês aqui têm, quer as políticas institucionais, o acesso dessas pessoas, a vida universitária dessas pessoas e também a graduação ou a transição para o mercado de trabalho. Pronto, em relação às políticas institucionais, como já vos falei, nós temos um regulamento específico, somos um campus universitário muito disperso na cidade, portanto as faculdades estão dispersas pela cidade e portanto nós, o Núcleo de Apoio à Inclusão, trabalha em rede com essas faculdades e temos procedimentos claros para definir as adaptações que cada estudante pode necessitar. Estas são algumas das adaptações, as mais comuns, não é? Desde o assistente pessoal, o estudante tutor, o mais tempo, a gravação pré-programada de aulas, a produção de informação acessível, o reforço de apoio tutorial e, sobretudo, esta questão aqui é a laranja que eu queria frequentar, de facto as adaptações são individuais, há muita diversidade, como eu disse, em função das especificidades do estudante e da especificidade do curso que frequenta, porque duas pessoas, embora possam ter a mesma patologia ou terem características muito parecidas ou terem a partir da mesma doença, podem ter especificidades muito particulares e, portanto, exigem aqui adaptações muito específicas. Pronto. Nós também, obviamente, que tratamos de sensibilizar a comunidade para as diversidades e estas são algumas das ações de sensibilização que fomos fazendo face às diversidades que temos presentes na nossa universidade e estas são também algumas das cooperações que temos com os diferentes serviços, quer as tecnologias educativas, quer a inovação pedagógica na formação de docentes, a formação de recursos humanos em várias áreas fundamentais, como por exemplo a língua gestual portuguesa, os serviços de relações internacionais, na medida em que são eles também que trabalham com o estudante a mobilidade, que é algo fundamental, ou seja, poder fazer Erasmus, ter a oportunidade de estudar um semestre, fazer um estágio no estrangeiro, noutra universidade, numa outra empresa fora do país, dá uma experiência fantástica, quer ao nível de empoderamento, quer ao nível da autonomia, quer ao nível até mesmo de experimentar outras realidades e, portanto, é muito importante que os processos de mobilidade sejam bem preparados em função das especificidades dos estudantes. Também ao nível do lazer, porque a universidade não é só estudar, é também estar, conviver, participar e, portanto, o desporto adaptado também é uma componente da Universidade do Porto e, obviamente, depois esta preocupação em preparar as pessoas
de forma diferenciada em função das suas características para o mercado de trabalho e para a transição, não é? Esta transição para o mercado de trabalho, preparar as pessoas para os processos de recrutamento. Isto também é algo que tem sido trabalhado com o Serviço de Talento e Carreira para estes conjuntos muito específicos. Ao nível de cooperação nacional, eu gostava de salientar o Grupo de Trabalho de Apoio a Estudantes com Deficiência do Ensino Superior. Este grupo tem um site na internet que eu gostava que vocês depois pudessem consultar, perceber quem são as organizações que fazem parte, mas de facto nós temos trabalhado a nível nacional, não é? Dado o fraco enquadramento legal específico para o ensino superior, temos trabalhado em conjunto no sentido de que os estudantes não escolham a universidade pelos apoios que essa universidade lhes pode dar, mas pelo curso que efetivamente têm vocação para seguir, não é? E, portanto, no grupo de trabalho nós trabalhamos por uma certa uniformização, não é? De recursos de apoio e de apoios que podem ser dados ao nível do ensino superior em Portugal. Depois temos outras participações, este balcão inclui IES, também foi algo onde participamos, assim como estas questões da informação da DGEC, da recolha de informação da DGEC, etc. Alguns projetos internacionais também, onde temos vindo a participar, sempre com o intuito de tornar mais inclusivo todos os meios nacionais e internacionais por onde as pessoas com deficiência têm o direito de estar e de participar. E, finalmente, eu gostava de vos apresentar algumas dos resultados das pessoas com deficiência que já passaram pela universidade. Porque a diversidade, a presença de pessoas com deficiência e a presença necessariamente da diversidade, não é? Que a sua presença arrasta, traz um valor acrescentado às instituições. Ninguém, se virem, estes são alguns das teses de mestrado feitas por estas pessoas, temos também teses de doutoramento e a participação destas pessoas em projetos. Se virem estes temas e estes trabalhos, vão perceber que mais ninguém, a não ser estas pessoas, desde a sua experiência e com a sua voz, poderiam ter abordado estas questões da melhor forma, não é? E nós precisamos disso. Precisamos de pessoas que trabalhem um conjunto de temas que precisam de ser trabalhados no nosso país em prol da inclusão e que sejam as próprias a trabalhar e que sejam as próprias a dar a sua voz, a pôr a sua experiência pessoal em todos estes processos, não é? E por isso é que é muito importante que mais estudantes com deficiência venham para o ensino superior e que tragam as suas perspectivas, as suas formas muito específicas de estar e que nos possam enriquecer a todos com o seu conhecimento, não é? Pronto, e então eu estou rapidamente a aproximar-me do fim, também já passei muito tempo aqui a conversar. De facto, nós precisamos, ainda há muito a fazer no que toca à sensibilização da universidade e do meio para criar condições de inclusão. É muito importante reconhecer e valorizar a presença, ou seja, perceber o que é que nos traz estas pessoas, não só, ou seja, não é só porque é um direito, mas é também porque é uma mais-valia para as próprias instituições termos aqui todo este conjunto de diversidade, não é? E é importante que as instituições trabalhem mais em termos de plano integrado, não é? Ou seja, não um serviço que produz, que vai atuando, não é? E que se ocupa necessariamente da diversidade, mas que toda a universidade se possa ocupar, de forma a que estes serviços possam não fazer mais sentido, não é? Ou seja, é interessante que criar ambientes que por si só sejam inclusivos, onde as pessoas facilmente encontrem o seu lugar, não é?
e é importante, muito importante, estimular a participação das pessoas em todos os sítios, não é? Também em contexto académico é importante que as pessoas não deixem as decisões nas mãos de outros, que participem nas associações representativas, nas associações de estudantes, nos conselhos de representantes, que participem nos órgãos de gestão das universidades ou dos sítios onde estão, para que possam levar a sua voz aos centros de decisão. E pronto, fico por aqui. Espero as vossas questões. Foi assim tudo um bocadinho rápido, como disse, a apresentação vai ser disponibilizada e estou disponível para as dúvidas que possam ter. Muito obrigado pela apresentação. Eu já agora ia aproveitar, antes de abrir a palavra a todos, para lhe fazer 2 ou 3 questões que me ficaram da apresentação, se fosse possível. Referiu que há parte dos alunos que a universidade sabe ou percebe que seriam alunos que se poderiam integrar no estatuto de aluno com necessidades educativas especiais, que é o caso para a Universidade do Porto, mas que eles não o fazem, escolhem não o fazer. Por que razão é que acha que eles não o fazem? Bom, eu acho que há muitas razões, não é? Desde Sim. logo, uma delas é o receio, há uma certa discriminação, não é? As pessoas têm receio, sobretudo no que toca às deficiências ou às incapacidades ou às características mais invisíveis, não é? Portanto, há pessoas com baixa audição ou com déficit de atenção ou mesmo com dislexia, muitas vezes não partilham, ou mesmo com perturbações do espectro do autismo, não partilham com a instituição essa sua especificidade, porque têm receio de alguma discriminação, do olhar dos outros, não é? E com isso estão a fazer um esforço enorme, não é? Porque de facto a existência de um estatuto específico e uma modalidade, ou que lhe permite uma modalidade diversa de frequência, pretende-se com isto, ou seja, o facto de existir isto, o objetivo é trazer equidade aos processos, não é? Porque o que nós, obviamente que a equidade não se consegue com igualdade em muitas circunstâncias, não é? É preciso medidas específicas, é preciso formas diferentes de chegar ao mesmo sítio, que não exigem à pessoa com determinadas características um esforço maior do que os seus colegas estão a fazer. E muitas vezes é isto que acontece, ou seja, os estudantes muitas vezes, quando não se identificam perante os serviços, quando não requerem a frequência do estatuto, o que estão a fazer é um esforço muito maior, não é? A taxa de esforço que é exigida a estes alunos em relação aos seus colegas é muito maior, os resultados depois são muito diferentes dos seus colegas, muitas vezes inferiores aos seus colegas, não porque eles não tenham as mesmas capacidades, mas porque de facto o esforço que estão a fazer é muito superior em relação aos colegas, e isto é muito injusto. E portanto o estatuto que vem tratar de trazer, e as medidas que são aplicadas, e como disse individualmente, o que tratam de fazer é trazer aqui alguma equidade a estes processos, não é? E portanto era muito interessante que as pessoas cada vez mais se pudessem identificar, não tivessem receio, não é? De serem vistas de outra forma, não se sentissem, muitas vezes as pessoas não optam por não se identificarem porque consideram que já é uma sorte estar no ensino superior, portanto já é uma sorte, então eu vou tentar me desenrascar. Ora, isto não é assim, não é uma sorte, as pessoas chegaram aqui por mérito próprio, não é? E quantas vezes por muito esforço. Portanto, é importante que aqui tenham as condições adequadas para prosseguir. Eu não sei se respondi à pergunta, se só queria falar de mais. Já agora, ia-lhe perguntar se acredita que esse mesmo motivo pode levar as pessoas a nem sequer se candidatarem ao ensino superior, numa espécie, o Francisco fazia ali um gesto de género bola de neve,
leva as pessoas a não se querem Sim, sim, candidatar. sim, sim, isso também acontece, obviamente, e eu acho que também, eu acho que está a mudar, ou seja, a sociedade está a mudar, de facto, eu quero acreditar que sim, a legislação agora, até o 12º ano, é uma legislação muito mais interessante. É óbvio que muitas vezes o espírito da lei e a prática do dia a dia ainda não são a mesma coisa, não é? Mas o facto de existir um enquadramento já mais interessante que respeita à diversidade, não é? Pode, com o tempo, ajudar a que isso de facto comece a ser mais prática, não é? E menos teórico e menos passe da política à prática efetiva do dia a dia. Mas da nossa experiência, o que vemos muitas vezes é que estes alunos são desmotivados a prosseguir estudos desde muito cedo. Ou seja, desde muito cedo, que as pessoas, por terem uma característica qualquer, ou por terem tido um acidente ao longo da vida, etc., a dada altura começam a ser desmotivados em prosseguir. Portanto, não se avalia as capacidades, o olhar é sempre colocado na incapacidade. Sim. E não percebem muitas vezes, não acompanham muitas vezes também a evolução do ensino superior, não é? Portanto, o ensino superior hoje já não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás. Os públicos são muito diversos, nós neste momento já não temos estudantes só dos 18 aos 25 anos, nós temos gente de todas as idades, de todas as proveniências. Na Universidade do Porto nós temos pelo menos, o ano passado tínhamos 97 nacionalidades diferentes, portanto há aqui de facto uma mudança muito grande. Uhum. E é importante que as pessoas se tenham conta, mas que realmente ainda há muita desmotivação, é verdade, ou seja, há muitas barreiras ainda ao sequer sonhar com isso, ou pensar sobre isso, o que é uma pena, não é? É uma questão mais social, ou também muito social, e não apenas, e de sociedade, e não apenas dos estatutos, das leis que existem e das possibilidades que existem. Claro. Vou-lhe fazer aqui uma última pergunta. Pareceu-me que um dos passos iniciais, quando alguém decide embarcar nesta aventura, seria, sem dúvida, aceder ao portal da Direção-Geral do Ensino Superior e, em específico, ao Inclui-ES, ou Inclui-ES, um, e refere que as universidades são compelidas, é-lhes pedido que vão introduzindo dados na plataforma. Elas têm-no feito ou muitas das vezes não o fazem? Bom, isso é a gestão da informação, desse tipo de informação, nós já não estamos envolvidos, portanto isso é uma responsabilidade da Direção-Geral de Ensino Superior. Esta informação, o facto de existir esta informação no site da DGES, esta informação teve origem num trabalho que fez o TAEDS já há alguns anos, porque de facto não havia nenhuma informação sobre de que forma é que as instituições de ensino superior estavam a acolher estudantes com deficiência. Portanto, até há cerca de desde 2017, portanto a DGEC começou a publicar dados a partir de 2017, antes disso o Balcão Inclui-ES é mais ou menos dessa época. Anterior a isso, os únicos dados que estavam a ser disponibilizados sobre o que as universidades ofereciam, os contactos, etc., foi feito por 2 levantamentos nacionais feitos pelo CTAEDS. Portanto, nós fomos no CTAEDS, não é, da qual a Universidade do Porto também faz parte, este grupo, foi de facto quem iniciou com a recolha de informação e com estes levantamentos feitos com inquéritos dirigidos às universidades, ou seja, às instituições de ensino superior, universidades e politécnicos públicos e privados, para aferir da capacidade das diferentes instituições e da disponibilidade também das diferentes instituições para acolher esta diversidade de estudantes e em concreto, estudantes com deficiência e necessidades específicas. A partir daí, a Direção-Geral de Ensino Superior, quando criou este portal,
aproveitou esses dados e continuou a sua recolha. Ora, neste momento, por exemplo, a Universidade do Porto, sempre que tenha alguma alteração aos dados que já forneceu, comunica-os à ADGES, não é? Portanto, e faz as alterações necessárias sempre que muda um contacto das faculdades, porque através daquele portal vocês podem aceder diretamente à pessoa responsável pelo acolhimento e acompanhamento de estudantes da faculdade, não é? E aqui eu também gostava de deixar um alerta e uma informação que me parece fundamental, que é o seguinte: é importante preparar, para todos os alunos, é importante preparar a entrada no ensino superior. Eu sei que as escolas fazem muito pouco esta transição para o ensino superior, fazem muitas vezes a transição para o mercado de trabalho, pessoas com deficiência diretamente a partir do 12º ano, mas pensa-se muito pouco nos processos de transição para o ensino superior, e é muito importante que o estudante individualmente contacte as faculdades, as universidades, para além da informação que já está disponibilizada no site da DGES. É importante contactar, e não é no 12º ano, é no 10º ano, é no 11º. As faculdades já fornecem, se vocês forem ao site das faculdades, se entrarem nos menus curso, vocês podem neste momento ter acesso não só ao plano de estudos de cada curso, como às disciplinas de cada curso e, dentro das disciplinas de cada curso, aos programas dessa disciplina. Portanto, à bibliografia, à forma de avaliação, aos objetivos. Pensem quando estão a estruturar a vossa vinda, olhem para essa informação, pensem em tudo isso, consultem as faculdades, venham fazer uma visita, conheçam as condições e o meio para onde querem entrar, não fiquem só pela ideia de isto ou aquilo, pela designação dos cursos, mas explorem a fundo e explorem muito cedo, porque de facto, quanto melhor prepararem a vossa vinda, mais fácil depois será a vossa inclusão neste ambiente que é complexo, que é enorme, que exige de facto um conjunto de responsabilidades, mas que traz também um conjunto de benefícios e, portanto, é muito importante preparar adequadamente, e neste momento há essas condições. Portanto, a informação está disponível, as pessoas estão disponíveis para receber os estudantes e é importante que o façam. Vou-lhe fazer uma última pergunta e depois vou abrir para que os estudantes também possam colocar questões ou tecer comentários. Na apresentação refere que é garantida a todas as pessoas com mais de 60% de incapacidade uma bolsa de apoio. E agora corrija-me se eu estiver errado, essa condicionante dos 60% num atestado multiuso não é necessária para um núcleo de inclusão de uma universidade, ou será? Não é necessária, desculpa. Para garantir o apoio da universidade no mercado. Não é. Seria apenas uma questão... É assim, depende, varia de instituição para instituição. Mas no caso da Universidade do Porto isso não se aplica, ou seja, de facto o 60% de capacidade é um requisito para um conjunto de apoios facultados a nível nacional, não é? Portanto, as bolsas de ação social são um recurso nacional, não é? A que se concorre, as bolsas de 60% de capacidade também são um recurso nacional, as bolsas Erasmus são não só nacional como internacional e também têm o mesmo requisito, não é? No entanto, os apoios e o estatuto do estudante com necessidades específicas, no caso da Universidade do Porto, não inclui essa prerrogativa, não. Quem está enquadrado dentro do estatuto são todos aqueles estudantes que frequentam cursos conferentes de grau, portanto, primeiro, segundo ou terceiro ciclo, licenciatura, mestrado ou doutoramento, sejam eles estudantes nacionais ou internacionais, e cuja sua situação específica, não é, tenha um impacto no normal funcionamento, ou seja, no percurso normal, no percurso académico normal. E não precisa de ser uma pessoa com dificuldades permanentes, pode ser também uma questão temporária, não é? Então, quando é alguma situação temporária, algum acidente, alguma coisa que obriga a pessoa durante um tempo necessitar de outro tipo de condições diferentes daqueles que tinha antes do acidente,
isso também é possível e durará o tempo que for necessário até a pessoa retomar a sua condição inicial, não é? E poder frequentar sem a necessidade deste tipo de medidas adicionais. Ok. Vou então abrir para todos. Vi que o Francisco já colocou alguma coisa no chat, o Nathan também. Vamos, se calhar, aqui por ordem. Nathan, queres tecer um comentário tu primeiro, que mandaste mensagem primeiro que o Francisco, e já vi que a Carla também gostava de perguntar qualquer coisa. Pode ser. Força, Nathan. Posso falar? Claro que sim. Olá, doutora. Olá. A minha dúvida, não sei se é muito qualitária de pessoal, porque eu, antes do meu acidente, eu frequentava a universidade. E eu, agora, depois do acidente, eu sei que o trabalho que eu fazia, eu já não vou conseguir fazer. Mas a vontade de terminar o curso ainda existe, porque curso é curso, trabalho é trabalho. Há uma diferença. Uhum. E eu, por ser brasileiro e ainda uma pessoa com deficiência agora, tenho muito medo do preconceito e da discriminação e do convívio. Eu já sei que não vai ser o mesmo. A vida universitária não vai ser a mesma. Porque, por exemplo, eu sei que existia, não sei se ainda existe, mas existia uma disciplina que era a aula inteira em pé para assistir a aula. E no meu caso, eu já não aguento mais ficar 1 hora em pé. Eu aguento Claro, ficar em pé, não 1 hora. eu não faço ideia qual era o curso que estava a frequentar. Engenharia mecânica. Boa. Pronto. De facto, é assim, é importante que as pessoas, essa questão do medo, que não vai ser igual a como era antes, já sabemos que não vai ser igual, não é? Portanto, mas no fundo é assim, é a vida, não é? Também eu tenho 52 anos, hoje faço coisas que não faço, ou fazia coisas com 20 que não consigo fazer com 50, portanto, embora muitas vezes eu acho que até consigo fazer as mesmas coisas, mas na verdade o corpo diz-me que não, portanto não é assim, não é? Portanto, isto é um processo, obviamente que por acidente, etc., nunca somos a mesma coisa, e obviamente que a sua experiência anterior e a experiência que virá a ter de futuro não vai ser a mesma, isso é certo, não é? Agora, a questão é que seja o mais interessante possível e que, sobretudo, lhe traga a si satisfação, não é? E que faça sentido para si, não é? Que seja algo que queres. E, portanto, quando é assim, eu acho que não vale a pena ter medo, não é? O medo são fantasmas que nos imobilizam e, portanto, nós temos que temos que nos dar bem com esses fantasmas e olhar para eles para os tornar cada vez mais pequeninos. É óbvio que vai haver discriminação? Vai haver barreiras? Vai haver pessoas que nos olham de forma estranha? Vai. Mas se nós não participarmos e não estivermos lá, não é? Se esta diversidade não estiver presente, então a possibilidade que isto mude é cada vez menor, não é? E, portanto, a participação acaba por com o tempo e com o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, não é? Acaba por ir desaparecendo, não é? Não sei se se pode dizer isto, mas ir normalizando, não é? Tornando-se parte do dia a dia e, portanto, com isso, todos esses fantasmas acabam por desaparecer. Agora, também é importante avaliar neste momento quais são as suas capacidades e como é que pode ir fazendo, não é? Isso também é fundamental, não é? Portanto, até para depois não se frustrar, é importante não se frustrar. E para uma pessoa não se frustrar, precisa também de ter uma noção de quais são as suas capacidades e ir experimentando, não é? E ter também a capacidade de voltar atrás, não é?
e optar por outros caminhos que possam ser mais, e outras opções e outros cursos que possam ser mais adequados e que lhe permitam também um futuro, mas que não seja a mesma coisa necessariamente, não é? Nathan, Temos aqui muitas perguntas. Sim, serve também para os restantes. Vai ser sempre preciso uns corajosos, muito corajosos que ajudem a abrir aqui o caminho para que essa normalização, se pode dizer assim, como a Alice dizia, aconteça a um ritmo maior. Temos aqui mais umas perguntas. Francisco, queres deixar em viva voz o testemunho que deixaste no chat? Vou-te pedir para ativares o som, sendo que temos pouco tempo e temos ainda algumas questões. Se calhar tentar ser um bocadinho mais sucinto. Consegues ativar o som, Francisco? Oi? Pedir para ativar o som. Vê lá se te aparece. Pedir para ativar o som? Já estou. Já está. Agora sim. Operacional. Pronto, na altura que quando eu voltei a estudar para ver a minha capacidade mental, como é que fiquei pós-acidente, que também foi um teste para mim, para ver como é que fiquei, se tinha as mesmas capacidades ou não tinha, reparei que na altura é muito no teoria, mesmo que os professores soubessem, eu estava no meio das aulas e estava com inúmeras pessoas e os apoios que havia na altura não havia tanto como está agora escrito, que já é uma página própria a dizer para se poder explicar as coisas, porque na altura éramos obrigados a ir ao mesmo tempo e estamos a falar em 2016, 17, não é assim há tanto tempo. E eu tive que, foi o choque também, choque da realidade, acabei por ver isso, mas que na altura era inexistente, pronto. E como sou um ex-aluno, como é que eu posso fazer para voltar a ter esse estatuto de estudante com necessidades especiais? Como é que eu poderia... Francisco, tu és da Faculdade de Ciências, não é? Então, pronto. aliás, foi numa transição de mudança de curso. Eu estava de Engenharia de Redes, passei para Biologia, para depois ingressar para a parte de investigação. E estavas em que curso? Desculpa, em que estavas em licenciatura ou mestrado? Estava no mestrado integrado, na altura. Pois, agora já não há mestrado integrado. Não há mestrado. Tens que ir ver na tua faculdade, vês qual é o curso que tiveste a frequentar. Se tu interrompeste a matrícula, se interrompeste, podes voltar a qualquer altura. Nesta fase, por exemplo, que estamos no início do ano, eu creio que ainda é provável que te possas inscrever, mas agora com multas ou então no próximo ano, quando iniciarem as inscrições neste caso, podes te inscrever normalmente, ou seja, com as tuas credenciais que tinhas anteriormente, podes aceder. Isso é outra questão também, que eu perdi o acesso ao webmail e ao cigarro. Ok. Pronto, mas então o ideal, e isso podes fazer, é ir já à faculdade, aos serviços de gestão académica, expor a tua situação, dizeres que queres te matricular ou te inscrever no próximo ano, tu estás matriculado, não é? Sim. Inscrever no próximo ano deves fazer... Ao regime do Estatuto de Trabalhador. Exatamente, portanto, inscreves-te normalmente e depois depois de estar inscrito, requeres o Estatuto do Estudante com necessidades especiais. Ok. Francisco, espero que tenha ajudado. Também já sabes qualquer questão. Sim, ajudaram, por acaso. Vou dar a palavra à Carla, em seguida à Carolina e depois à Vivência. Pode ser? Carla, força. Na verdade, terá que ativar o som primeiro. Pedir para ativar o som. Ainda não nos conseguimos habituar totalmente a estas questões tecnológicas. Boa tarde. Eu gostaria de saber se, uma vez que mencionou por 2 vezes licenciatura, mestrado e doutoramento, gostaria de saber se o pós-doutoramento e se os CETESP, cursos técnicos superiores profissionais, também poderão estar incluídos ou poderão vir a estar incluídos ou não. Ora, isso depende das instituições, ou seja,
No caso da Universidade do Porto, os testes, acho que é assim que se designam, não são cursos da Universidade do Porto. São normalmente de politécnicos ou de universidades, como a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, não é? Sim, Eu creio que tem. eu sei. Aí o que tem que observar é, de facto, qual é o regulamento específico para a inclusão de estudantes com deficiência dessa universidade. E através do site da DGES pode fazer essa pesquisa, porque se reparar, um dos itens de pesquisa é a regulamentação específica. Portanto, se pesquisar a instituição e o item regulamentação específica, vai ver quais são as universidades que têm a regulamentação, universidades e politécnicos, não é? Que têm a regulamentação específica e o que é que essa regulamentação específica é, como é que ela é. Normalmente, nesta pesquisa, o que se obtém é o nome da instituição, a pessoa de contacto e o link para a regulamentação específica, onde pode ter acesso a essa regulamentação, portanto, perceber o que é, como é que funciona, quais são os direitos e deveres. E, portanto, aí avalia se de facto inclui esses cursos todos ou não. Eu falei nestes, como sabemos, tem um estatuto diferente do tradicional cursos profissionais das escolas secundárias. Sim, este sim. é um meio caminho para... Sim. Que eu sei porque eu trabalhei no Politécnico, por isso é que tenho conhecimento. Claro. E daí ter perguntado se estariam ou não, ou a caminho de ser incluídos, mas pronto, já percebi. Pois tem que ver qual é a Obrigada. política de cada instituição em relação a isso. Não é uma normalidade. Não, infelizmente não é, não. Se tudo correr bem, caminhamos nessa direção. Sim. Sim, assim espero. Vivência. Acho que não alterei a ordem. Vicência, não é? Vicência. Ai, desculpe, li mal. Vicência, peço imensa desculpa, li mal. Pedir para ativar som. Já está. Boa tarde, sou a Vicência, eu estou nesta conferência, para mim é mais uma formação, sou mãe de um jovem neste momento com 21 anos, que sofreu em 2020 2 AVCs hemorrágicos e um isquémico, no espaço de 3 meses. Ele estava a frequentar a faculdade, mais propriamente a Universidade do Algarve. Estava a tirar psicologia, em que tivemos que interromper, uma vez que ele apenas fez o primeiro semestre. Em termos de ele está bem cognitivamente, não foi afetado de qualquer parte cognitiva, mas em termos motores está bastante afetado. Pronto. Porque os AVCs, apanhou a parte direita, o outro apanhou a parte esquerda. Pronto. Se bem que a parte esquerda está menos apanhada, digamos, geralmente assim. Ele esteve nesta conferência, mas teve que sair porque ele está no centro de reabilitação, mais propriamente em São Brás de Alportel. Então esteve convosco, queria fazer algumas perguntas, mas como é óbvio, eles têm horários muito... Claro. E teve que sair. As minhas perguntas é, como ele todos os anos, eu faço a inscrição do meu filho, não parei desde 2020, continuo a fazer a inscrição, porque a qualquer momento ele pode voltar, visto que... Mas não precisa de fazer a inscrição, ou seja, pode interromper a matrícula, não é preciso inscrever-se, ou seja, se ele não vai frequentar, e está previsto que não vai frequentar aquele ano, se interromper, pode retomar logo que queira. Portanto... Assim, sei que há duas fases, peço desculpa estar a interromper, eu sei que há duas fases para a inscrição, que há uma em setembro e há outra em janeiro, para se quiserem iniciar, por exemplo, o segundo semestre e deixar o primeiro semestre, pelo menos na Universidade do Algarve. Pronto, aqui não é assim, mas se na Universidade do Algarve é assim, muito bem. Pode funcionar, sim. ser em setembro, para fazer a inscrição do ano inteiro, ou em janeiro, salvo erro janeiro, para fazer apenas o segundo semestre. Sim. Pronto, mas ele neste momento, mas nós estamos a fazer a inscrição por outros motivos também, em termos de seguros de saúde que ele necessita. Sim, claro. Neste momento a minha questão é, ele quando voltar a fazer a inscrição, ele está previsto voltar em 2023-24, já o próximo ano letivo, com todas as suas incapacidades motoras, porque é mesmo assim, porque a nível cognitivo está tudo bem, já
fizemos várias vezes, vários testes, psicólogos e tudo, não há nada que indique que haja ali alguma deficiência a nível cognitivo. Para ele voltar, assim, nós temos que fazer a inscrição, mas convém, com alguma antecedência, informarmos a faculdade, que ele estava no curso de Psicologia e quer voltar a fazer o mesmo curso, não quer desistir. Sim, eu acho que é muito importante falar com a instituição com a maior antecedência possível, ou seja, perceber quais são as características do estudante e falar com a instituição de forma a preparar, não é, para que eles se possam preparar. Eu sei que ao nível da Universidade do Algarve, ao nível da acessibilidade física, está bastante bem, não é, do edificado, portanto é uma questão. Depois também, não sei como é que está o modelo de apoio à vida independente aí no Algarve, como é que estão os CAVIs, como é que estão a possibilidade de assistentes pessoais para este estudante, não é? Para que ele possa frequentar com apoio e com o apoio que ele próprio escolhe, não é? O ensino superior, mas é de facto muito importante que um estudante converse com a instituição previamente, não é? Porque há coisas que não se podem preparar de um dia para o outro, não é? Se é preciso um apoio de mentor, ou se é preciso um reforço de apoio tutorial, se é preciso dispor do tempo de pessoas para prestarem apoio atempado, não é? No momento certo ao estudante. E para isso é preciso preparar, porque nós não se desencantam pessoas para apoiar assim de um dia para o outro, não é? E então é importante essa preparação e esse diálogo, não é? Se há esta perspectiva, o diálogo e a preparação, o contacto com a instituição é fundamental. Sim, porque ele esteve lá no primeiro semestre, ele conhece os professores, conhece a faculdade, tem acesso já a isso, pronto, desde o momento que ele teve os 2 AVCs, foram todos impecáveis, quer a instituição, quer os docentes, todos, mas nós queríamos saber mesmo, pronto, se teríamos mesmo que fazer uma preparação bem prévia para que isso acontecesse. Eu, no vosso lugar, era o que faria, porque eu acho que... Sim, é que nós vivemos a 300 km da universidade. Pronto, mas agora é fácil, ou seja, isto que nós estamos a fazer aqui é perfeitamente possível fazer com a instituição, não é? Ou seja, marcar uma reunião online, poder conversar, ver quais são as necessidades, não é? De maneira a que depois não tenham que ir presencialmente. Neste momento já não é, se houve alguma coisa positiva que trouxe a pandemia, foi nos tornar mais proficientes nestes processos e abreviar estas questões, não é? E criar pontes a este nível para facilitar o diálogo, não é? Eu fiz aqui uma pesquisa rápida e percebi que a Universidade do Algarve tem um gabinete de apoio ao estudante com necessidades. Sim, a Helena Martins, não é? Para isto, sim. Nós temos que pedir esse apoio no ato, peço desculpa estar a interromper, mas temos que pedir esse estatuto de aluno com necessidades especiais. A regulamentação varia, a designação da regulamentação varia de instituição para instituição. No caso da Universidade do Porto chama-se Estatuto do Estudante com Necessidades Especiais. No caso da Universidade do Algarve não sei qual é a designação, não é? Mas é a regulamentação específica que se aplica. E, portanto, é uma questão de fazer a pesquisa e ver, porque as designações são muito diversas. Não é? Com o intuito de preparar com o maior tempo possível, pedir uma reunião com eles será certamente uma boa ideia. Vou dar a voz à Carolina. Carolina, peço que seja mesmo sucinta, já estamos a... Eu também queria agradecer à Cátia Silvério pelo comentário, eu acho que é importante. Eu sou mesmo muito sucinta. É assim, eu quando fui atropada, há 8 anos, estava a estudar medicina em Coimbra e depois, após, fui atropada em 2014 e em 2020 decidi ingressar na faculdade. Até escrevi um livro, até vou ver aqui. Foi à consulta dia 20. Não sei. Fui à consulta com a assistente social da universidade para ver se poderia ingressar. E ela, na verdade, foi tudo bem, disse que me queria dar os meus apoios, pôs-me no estatuto
de aluno, estudante com necessidades educativas especiais, me arranjar casa. No entanto, isto foi uns meses antes, na altura de entrar, ela só me liga, mesmo em cima da hora, a dizer que não tinha conseguido encontrar casa e para nós nos desenrascarmos. Depois, disse que ia estar lá presente no meu primeiro dia de aulas, coisa que não aconteceu. E depois, já eu lá, fiz cadeiras, tentei a dar o meu melhor, mas tenho duas situações lamentáveis. Tive muito apoio do coordenador de curso, sem dúvida, porque eu tinha cadeiras no Polo 1, que é aquela na Universidade Antiga, lá em cima das monumentais, e ele, em vez de pôr essas cadeiras, pôs-me cadeiras no terceiro ano, que eram na parte nova, mais acessível, para fazer o mesmo lugar, o mesmo número de créditos. Mas acontece que eu, a fisiopatologia, o cadeirão do primeiro semestre do terceiro ano, estava a fazer o exame e o exame era no auditório e a caneta, né, caiu para a fila de baixo, para baixo, na cadeira de baixo. Isto foi em dezembro de 2020. O Covid estava para esquecer. A minha professora, eu pedi para me apanhar a caneta, ao que ela me responde: não posso, é ilegal. E então, escusado-se a dizer, não consegui acabar o exame. Mas depois fui a recurso e, como eu costumo dizer, against the odds, fiz a cadeirão. E depois, outra situação lamentável, mesmo, em que a FMUC desceu os níveis da minha consideração, muitos mesmo. Então, e nós estávamos no terceiro ano, tinha propedêutica, que é tudo muito prático, no hospital, em que era para assistir aos cuidados de doentes. E eu mandei mail à professora regente dessa UC a pedir-me para me arranjar uma cadeira para que eu pudesse assistir às palpações, àquilo dentro e tirar apontamentos. Ao que ela manda o pior e-mail que eu poderia ter recebido. Ela respondeu-me: Carolina, estamos aqui para formar bons médicos e ninguém fica bom médico sentado. Então foi que eu não quero estar a fazer o curso pela metade. Para ouvir isto, eu prefiro não estar lá. Como diz a música, eu prefiro um sonho a nada. Um sonho continua lá, parceiras de médicos. Mas agora, eu lá para receber estas respostas, não. No entanto, fiz amigos muito bons que me trataram como se fosse um igual e me apoiaram imenso. Por isso estou muito agradecida. Pronto, não vos quero roubar mais tempo. Obrigada! Obrigada, Carolina, Obrigado, Carolina. Pois, mas de facto aquilo que tu nos contas é um pouco a realidade em todo lado, não é? Aquilo que eu também vos referia na minha apresentação. Ou seja, há muita coisa que foi avançando e eu estou nesta área desde 97, portanto eu estive desde o início, aqui neste trabalho na Universidade do Porto, e se olho para trás, de facto há muita coisa que avançou, há muita coisa que se faz de forma diferente, mesmo ao nível da comunidade, o acolhimento da diversidade no contexto da universidade, como era, como é de facto muito diferente, não é? Nós hoje, este ano, por exemplo, neste primeiro ano, houve aí uma estudante com deficiência visual que estava perdida e estava muito desorientada. Eu tive várias pessoas diferentes, de diferentes sítios, que vieram ao serviço falar-me sobre ela, não é? Ou seja, e isto é de uma atenção já com os outros, não é? Que não se via há muitos anos atrás. E, portanto, muita coisa mudou,
mas ainda há muita coisa que é preciso mudar. E isso só vai acontecer na medida em que aqueles números ridículos que vocês viram também na minha apresentação, dos 2.779 estudantes que frequentam o ensino superior a nível nacional, portanto uma gota de água num universo de 300.000, passar a ter um peso maior, ser uma gota maior ou ser até uma enxurrada. Então, na medida em que isso passa a ser uma enxurrada, obviamente que o meio vai se transformar, e na medida em que todos vocês passarem, e estas pessoas passarem, a integrar os conselhos de representantes, a integrar os senados da universidade, a integrar as associações de estudantes, a integrar os centros de investigação, a integrar uma série de outros órgãos que de facto produzem mudanças políticas, não é, institucionais, é na medida em que vamos acelerar também esse processo, desde essa experiência, porque não é fácil mudar quando não se sente e não se vive determinadas necessidades, não é? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa eu estar a falar disto e vocês estarem a falar disto, as pessoas que vivem a situação, e é muito importante que cada vez mais nos serviços e em todo o lado seja a voz de quem vive as situações que as possa expressar e que possa apontar as soluções para que isto, para que a mudança se acelere, não é? Exponencialmente. E era um pouco esta a mensagem que eu queria deixar. Sei que estamos já quase no fim, aliás já passamos o fim, eu acho. Não, estamos no outro limiar. Sim. Mas pronto, era isso um pouco que eu queria deixar aqui e agradecer, claro, obviamente. Muito obrigado à doutora Alice, muito obrigado a todos, obrigado àqueles que deram o seu testemunho, viva voz, pelo chat. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, se a doutora Alice puder ajudar também sei que Claro, pode fazer. naturalmente. Vocês terão o meu Próximo. contacto, eu vou já enviar a seguir a apresentação, tenho o contacto. Se eu não puder ajudar, se não for a Universidade do Porto, aqui a entidade que vocês ambicionem frequentar, posso certamente encaminhar-vos para a pessoa ou o serviço que queiram contactar. Muito obrigado. Já agora dizer-vos que vemo-nos aqui neste projeto conversadamente no próximo mês, no caso no dia, desculpem, eu esqueço-me sempre de ir ver o dia antes, no caso é o dia 31 de outubro, a última segunda-feira do mês, e o tema vai ser a aceitação do dano cerebral. Conto com todos, estará cá um representante aqui do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão para falar um bocadinho connosco sobre isto. Um forte abraço a todos e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigado, doutora Alice. Tchau.